A necessidade de apresentar provas racionais da existência de Deus surgiu no contexto da civilização latino-cristã entre os séculos XI e XIII. O primeiro e mais célebre argumento nesse sentido foi formulado pelo prior da abadia de Nossa Senhora de Bec, na Normandia, o monge beneditino Anselmo, chamado tanto de Anselmo de Aosta, onde nasceu, como Anselmo de Canterbury, onde foi arcebispo. E também de Santo Anselmo, naturalmente, pois foi canonizado pela Igreja. Santo Anselmo formulou seu famoso argumento ontológico num livro chamado Proslógio, palavra que significa um discurso ou arrazoado, breve, dirigido por um superior a seus subordinados. Então, veja, é na ordem da abadia a que Santo Anselmo pertencia, que o proslógio foi escrito. O argumento exposto nesse livro marcou a história da filosofia, como veremos. Muito filosoficamente, Anselmo expõe seu argumento de forma dialógica, partindo de uma negação da existência de Deus, que se lê no versículo 1 do Salmo 13. Diz o insensato em seu coração: não há Deus. Em latim, dixit incipiens in corde suo, non est Deus. Incipiens é o contrário de sapiens. Pode ser traduzido como insensato, ignorante, tolo. Ao dizer não há Deus, não existe Deus, o incipiens, o insensato, deixa evidente que sabe o significado da palavra Deus, ou seja, a ideia, o conceito de Deus existe em sua mente, mesmo que ele negue a existência de Deus na realidade. Anselmo justamente estabelece essa ideia de Deus, a ideia de Deus, como o elemento comum entre ele e o insensato, pois os dois conhecem o significado da palavra Deus. É isso o que vai permitir o diálogo, o que vai permitir que Anselmo refute o insensato, demonstrando que Deus existe. Eis o argumento de Santo Anselmo. Deus é o ser do qual não é possível pensar nada maior. Ou seja, ele é o ser supremo, acima de todos os outros seres, mais perfeito do que todos eles e de que todos nós. Essa ideia, enquanto ideia, tem existência em nossa mente, bem como na mente do Incipiens, porque conseguimos expressá-la e compreendê-la. No entanto, esse ser do qual não é possível pensar nada maior não pode existir só na nossa mente, pois, se ele existisse só na nossa mente, seria possível pensar em outro ser ainda maior que existisse também na realidade. Ora, isso é uma contradição, pois estamos falando de um ser do qual não é possível pensar nada maior. Portanto, este ser, o ser supremo, do qual não é possível pensar nada maior, tem de existir não apenas na mente, mas também na realidade. Logo, Deus, ser do qual não é possível pensar nada maior, existe. Existe na realidade. Ainda em vida, Anselmo foi refutado pelo monge Gaunilo, também beneditino, que escreveu um livro em defesa do insensato, o Liber pro Incipiente. Gaunilo afirma que temos em nossas mentes muitas ideias que não correspondem a objetos existentes na realidade. Portanto, não basta que uma ideia exista em nossa mente para que exista na realidade. Ele dá como exemplo
uma ilha perdida, maravilhosa, cheia de riquezas e de delícias, que supera todas as outras ilhas conhecidas pela abundância dos seus bens. E conclui ironicamente: para ser tão maravilhosa, essa ilha precisa existir. Do contrário, pode haver outra mais maravilhosa do que ela. Resposta de Anselmo: a ilha supremamente maravilhosa, por mais maravilhosa que seja, nunca será comparável ao ser do qual não é possível pensar nada maior, isto é, o absoluto, isto é, Deus. É isso que Gaunilo não entendeu. O argumento de Anselmo não vale para qualquer ideia, mas só para uma, a do ser do qual não é possível pensar nada maior. Não se trata de que, de uma ideia qualquer, se possa passar da mente à realidade. O argumento só vale exclusivamente para a ideia de Deus. Kant não considera a metafísica uma ciência, pois ciência, segundo ele explica na Crítica da Razão Pura, é a aplicação de conceitos aos dados da experiência. E nós não temos experiência dos objetos da metafísica, como a alma ou Deus. Logo, as provas da existência de Deus, intrinsecamente de caráter metafísico, não são provas de nada para Kant. Quanto ao argumento de Anselmo, Kant o resume dizendo que Deus é o ser perfeitíssimo e, na sua perfeição, deve ser incluída a existência. Para o filósofo iluminista, no entanto, essa é uma simples ideia da razão, longe de ter uma realidade objetiva. O fato dessa ideia existir para a razão não a torna verdadeira. Com esta ideia de Anselmo, sabemos que Deus, se existe, é um ser supremo do qual não podemos pensar nada maior. Mas não sabemos se a esse conceito corresponde um ser na realidade. Kant dá, então, o famoso exemplo dos 100 thalers. Thaler era uma moeda alemã da época. Diz o filósofo: uma ideia contém uma quantidade de determinações, mas não contém necessariamente entre elas a existência. Se eu penso em 100 thalers imaginários, eles não contêm absolutamente nada a mais que 100 thalers reais. O número 100 é o mesmo, quer se trate de thalers reais ou imaginários. A existência não é um predicado, segundo Kant, não é algo que acrescente qualquer coisa ao que já está contido no conceito. No que toca às minhas finanças pessoais, conclui ironicamente Kant, 100 thalers reais valem mais do que os 100 thalers imaginários. Bom, e aí acrescento eu que, no entanto, ao dizer que os 100 thalers reais valem mais do que os imaginários, fica subentendido que a existência da coisa representada pelo conceito acrescenta, sim, algo ao conceito. Ou alguém poderia comprar alguma coisa com 100 reais imaginários. Bem, mas o ponto principal não é esse, como dirá Georg Wilhelm Friedrich Hegel alguns anos mais tarde. Maior expoente do idealismo alemão, Hegel critica Kant e reabilita as 3 provas da existência de Deus existentes na filosofia e descartadas por Kant. Trata-se da prova ontológica, da prova cosmológica, da prova teleológica. Bom, no entanto, Hegel considera o argumento ontológico não só válido, como a mais perfeita das 3 provas existentes, pois ela parte da ideia, do conceito, que para Hegel não é subjetivo, mas objetivo. Para Hegel, é o pensamento que põe o ser. A ideia precede o mundo.
Na origem, existia a ideia pura, e essa ideia era Deus, antes da criação do mundo. O argumento de Anselmo, segundo Hegel, eleva o espírito humano a Deus, e é o que mais se aproxima dele. Quanto a Kant, Hegel diz que seu argumento dos 100 thalers causou tanta impressão porque falava de dinheiro, um assunto sempre caro aos homens. De resto, 100 thalers não são um conceito filosófico. Para Hegel, um conceito filosófico é o conceito de Deus, o conceito de infinito, o conceito de absoluto, não o conceito de uma quantia de dinheiro. Assim, Kant incorreu num erro semelhante ao de Gaunilo, já rebatido pelo próprio Santo Anselmo. O debate sobre o argumento ontológico, contudo, não terminou no século XIX. Continua presente na filosofia até os nossos dias. A validade do argumento continua em discussão. Bertrand Russell, por exemplo, diz que é mais fácil ser convencido de que o argumento ontológico não é correto do que dizer exatamente o que está incorreto nele. Gottlob Frege foi um dos filósofos que tentou explicar essa incorreção. Já Kurt Gödel reformulou o argumento no século XX, reforçando seu caráter lógico. Houve até quem parodiasse o argumento, como o filósofo taoísta Raymond Smullyan. Para não me estender demais, cito apenas mais 2 nomes de proeminentes filósofos norte-americanos que reformularam o argumento ontológico com o intuito de afirmar sua racionalidade: Charles Hartshorne e Alvin Plantinga. Acredito que um estudo desse debate multissecular permitiria descobrir aspectos importantes da constituição da filosofia. Gostou do vídeo? Não esqueça, dê o seu like, assine o canal, toque o sininho.